Maravilhosa graça do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso meigo e poderoso Redentor, Jesus, o Cristo, seja com cada um de vocês, irmãos, na manhã desse dia, os que aqui estão na nave do templo da Igreja do Meia, e você que está em casa ou em qualquer outro lugar, nos acompanhando e adorando ao Senhor conosco. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Marcos, ou o Evangelho, segundo a narrativa de Marcos, capítulo 8. E nós vamos estar lendo esse texto precioso das Escrituras a partir do versículo 34. Marcos, capítulo de número 8. Do verso 34 ao 38, mais precisamente. Vamos ler juntos esse texto, essa perícope tão pequena, composta apenas por 5 versículos. Vamos ler a uma só voz? Leiamos. Então, convocando a multidão, juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier de seu Pai com os seus santos anjos. Quero convidar ao seminarista Davi a vir à frente, fazer oração de iluminação, orando pelo mensageiro e orando pela igreja, que irá receber mensagem do Senhor. Pai, mais uma vez falamos contigo, cientes de que o Senhor é um Deus vivo e verdadeiro que nos ouve. Pai, tantas coisas temos ouvido nos últimos dias, temos lido e visto nas redes sociais, em nossa casa, em nossa mente, nos enchido de muitas coisas estranhas e alheias à Tua vontade e palavra. Mas rogamos ao Teu perdão e rogamos pelo poder e nome de Jesus, que o Senhor desempeça os nossos ouvidos do coração para ouvirmos a Ti, pois nem só de pão vivemos, Senhor, mas a Tua palavra diz que vivemos de toda a palavra que procede da Tua boca, Senhor. E queremos ouvi-la agora, Senhor, porque isso nos satisfaz, a palavra que ouviremos para sempre e eternamente quando estivermos contigo no mundo por vir. Mas que ela nos sacie agora, nesta manhã, Senhor, porque temos sede de Ti, Pai. Sim, vamos ouvir um homem, mas queremos que ao ouvirmos esse homem pensarmos que foi o próprio Deus falando conosco, apesar do homem, Senhor. Usa o Teu servo, o reverendo Ivo, Senhor. Dá humildade a ele, dá tranquilidade a ele, dá mais da Tua graça para ele, pois ele carece de Ti, Senhor. É verdade. Todos nós carecemos de Ti. É verdade. Fala com a Tua igreja amada, o Teu povo que foi eleito por Ti antes da fundação do mundo, Senhor. Amém. Porque o Senhor nos escolheu primeiro. Nós não escolhemos a Ti, mas Tu nos escolheste, Senhor. Então, fala agora, Senhor, no poder da Tua palavra, na unção do Teu Santo Espírito, Senhor, na alegria que encontramos em Jesus. E é no nome dEle que oramos, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos, e mantenham a Bíblia, por gentileza, aberta no texto sagrado. Talvez, numa manhã como essa, ensolarada e bela, numa determinada aldeia, Inácio sai à porta e vai ver o dia, já bem cedo. Inácio, como sempre fazia, curtindo a paisagem de sua pequena terra, uma determinada aldeia, olhando para fora,
percebe que havia um grupo de itinerantes passando na estradinha em frente à sua propriedade. E ele vê aquele grupo, aquela procissão, caminhando célere, mas algo inusitado acontecia. Inácio percebeu que aquelas pessoas não estavam carregando alforjes ou algum tipo de mochila. Inácio percebe que no lugar de coisas típicas de quem vai fazer uma procissão, vai fazer uma longa jornada, ele percebe que cada uma daquelas pessoas carregava uma cruz. Inácio, então, fica surpreso com aquilo e, diante daquele ineditismo, ele percebe que alguém vem em sua direção. Era um amigo muito precioso. Ao que esse amigo disse: Inácio, você não quer vir com a gente? Inácio pergunta a ele, o interpela dizendo: mas que procissão é essa? O que é que vocês estão fazendo? Para onde vocês estão indo? E o amigo disse: não vês quem caminha conosco? Quem é aquele homem de vestes puras, brancas, e que carrega uma cruz? Ele é o Mestre. Ele é Jesus. Não queres vir com a gente? Inácio, então, com seu coração aquecido por aquela palavra, por uma nesga de esperança, ele toma em suas mãos uma cruz que surge ao seu lado. Ele diz: como? De onde veio? A quem pertence? Ao que o amigo responde: Inácio, essa é a sua cruz. Inácio, ouvidou em tomá-la em suas mãos, ele para, contempla e diz: eu quero seguir, mas é uma cruz grande e me parece pesada. Ao que o mestre, se aproximando dele, disse: Inácio, se você quer ser meu discípulo, se você quer vir após mim, toma essa cruz e siga-me. A Inácio prontamente respondeu: mestre, eu quero, é o que eu mais desejo, estou tocado pela tua palavra. E ele toma a cruz. A cruz deveras pesada, uma cruz com madeiro comprido. E Inácio então se coloca junto àquela procissão e caminha junto ao mestre. O mestre só lhe fez uma única recomendação, ao dizer que a cruz era dele: Inácio, não diminua o comprimento dessa cruz, você será tentado a isso justamente devido ao seu peso. Mantenha-a nas mesmas dimensões. Inácio prontamente respondeu: mestre, assim o farei, essa cruz é minha, vamos. Passou-se um tempo, Inácio carregando a cruz, chega um momento em que ele percebe que todos estão lançando mão da cruz, estão colocando sobre um determinado ponto da estrada que ele não via. E ele, cansado, disse: eu acho que estão parando para repousar um pouco, para descansar da caminhada. Essa cruz está pesada, eu vou cortar um pedacinho dela. E ele corta um pedaço da cruz. Sente que o madeiro está mais leve e continua caminhando, avistando aquele grupo que ao longe vai depondo suas cruzes. Inácio sente que ainda está meio desconfortável e serra mais um pedacinho da cruz na sua verticalidade e continua caminhando. Até que chega um momento em que ele percebe que aqueles que estão depondo suas cruzes o fazem por uma única razão: há um abismo. E eles precisavam colocar a cruz para ligar uma cabeceira do abismo a outra cabeceira e assim fazerem sua passagem. Quando chega a vez de Inácio, Inácio olha a distância
de uma cabeceira a outra, de uma ponta a outra do abismo, Inácio percebe que o comprimento da sua cruz não corresponderia àquela distância. Ao que ele, assustado, diz aos seus amigos e companheiros itinerantes: me empresta a sua cruz, eu preciso atravessar, o mestre vai adiante, todos estão passando para o outro lado. E os seus amigos, seus conterrâneos daquela aldeia dizem: Inácio, nós não podemos fazer isso, porque essa é a nossa cruz, cada um tem a sua. Onde está a sua? A minha está aqui. Mas eu diminuí o seu tamanho. Inácio percebe que não tem condições de seguir. Inácio chora. Inácio ouve aquela voz ecoando no seu ouvido: aquele que quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz, dia após dia, e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas aquele que quiser perder a sua vida por causa de mim e da minha palavra, do Evangelho, salvá-la. Irmãos, qual é o preço de ser um discípulo? A Bíblia nos diz em alto bom som nessa manhã, através do texto lido, que o preço de ser um discípulo é matarmos a nós mesmos, é declararmos morte ao nosso eu. É autonegação, mas não é uma autonegação pela autonegação. É renunciarmos a nós mesmos, tendo em vista, de forma muito clara, que nós temos que obedecer a alguém que vai adiante de nós, alguém que superintende a nossa vida e a nossa história, alguém que nos chama para segui-lo. E quando ele nos chama para segui-lo, nós precisamos entender que temos dia após dia um preço a pagar. Lembre-se, e você sabe disso tão bem quanto eu, que tudo aquilo que não valorizamos, tudo aquilo que nós não valorizamos, infelizmente, nós não conseguimos manter uma relação. Se você não pagar o preço, você não vai valorizar. O texto mostra para a gente aqui, é um texto muito sério, onde Jesus está falando aos seus discípulos e essa multidão sobre o preço que eles deveriam pagar por estarem dispostos a carregar a sua cruz. O problema é que muitas vezes queremos, como Inácio e como os discípulos de Cristo, como a multidão que é convocada para estar diante dele, muitas vezes nós queremos ir após Jesus, até dizemos que vamos carregar a cruz, que não é a cruz dele, é a nossa cruz, mas na verdade o que nós queremos é a coroa. Nós queremos é o nosso bem-estar, nós queremos é o lugar de conforto. E nós precisamos entender, à luz desse texto, que o Evangelho nos chama para ser e não para ter. Viver como um verdadeiro discípulo de Jesus não é viver debaixo de um esquema, de um sistema rígido de leis, mas viver um estilo de vida. E esse estilo de vida, segundo o texto da palavra de Deus, segundo todas as Escrituras, é justamente dia após dia, ao carregarmos a cruz que é nossa, nos tornarmos semelhantes a Jesus. Entenda uma coisa, Jesus não está impingindo aos seus discípulos o peso deles carregarem a cruz que é de Cristo. Jesus não está chamando eu e você nessa manhã para segui-lo dia após dia, carregando a nossa própria cruz, no sentido de que a gente tem que carregar essa cruz sendo a cruz do Senhor. Não, a cruz do Senhor, a cruz que lhe pesava nos ombros, a cruz que o sustentou o seu corpo, que foi imolado naquele lugar por nós, aquela cruz de sofrimento incomparável, de vergonha incomparável, era dele. E hoje eu e você podemos carregar a cruz que nos foi proposta, a nossa cruz, porque ele carregou.
a cruz que lhe pertencia. Lembre-se de uma coisa: Jesus abraçou o caminho da cruz para que nós possamos abraçar esse mesmo caminho. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 5 ao verso 8, Paulo nos instrui o seguinte: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, tomou a forma de servo, fazendo semelhante a homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, totalmente, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Meus irmãos, o grande problema é que eu e você sabemos que ao sermos discípulos de Jesus, ao ouvirmos a sua doce voz nos chamando para segui-lo, sabendo que Ele disse que eu e você precisamos carregar a nossa própria cruz, o grande problema é que muitas vezes nós estamos querendo fazer o contrário. Nós queremos fazer um caminho de glória, um caminho de descanso, um caminho leve, uma trilha suave. O caminho sempre será difícil para aqueles que são chamados a seguir Jesus todos os dias. A questão toda é que o caminho se tornará muito mais difícil e árduo, e nós vamos viver as intempéries dessa trilha, vamos sofrer, vamos chorar, vamos nos encontrar completamente perdidos, justamente pelo fato de não colocarmos a cruz que Cristo disse que nós devemos levar com toda a sua força, com todo o seu peso, com toda a sua totalidade na nossa vida. Jesus nunca disse que ia ser fácil. Certa vez reuniu seus discípulos, lá em João capítulo 14, ele deixa isso bem claro, deixando: olha, no mundo vocês vão ter dificuldades, vão ter tribulações, vocês vão passar por aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci o mundo por amor a vocês. Eu venci o mundo justamente para dar a vocês o encorajamento, a capacitação, a força necessária para continuarem a caminhada. O evangelho da graça de Deus não é um evangelho barato, é um evangelho que custou caro, ele é muito caro, porque Jesus morreu na cruz. Lá em João 16, versículo 33, diz o Senhor: eu disse essas coisas para que vocês tenham em minha pessoa paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente sabe que o caminho sempre vai ser difícil, porque o mundo que se opõe a você, o mundo com suas armadilhas, o mundo com suas seduções, esse mundo sempre vai procurar afastar você do propósito de seguir a Cristo, pagando o preço que você tem que pagar. Meus irmãos, o caminho vai ser difícil, a gente sabe disso. Porque se você quer ser uma testemunha fiel de Cristo Jesus, se você quer viver com um discurso lá no seu local de trabalho, aonde você estuda, em qualquer lugar, um discurso onde a sua palavra é uma palavra pura, é uma palavra limpa, onde as suas ações, elas demonstram a sua empatia, a sua relação com Cristo, porque você vive essa pureza de Cristo, porque você deseja viver um dos atributos comunicáveis de Deus, que é a sua santidade. Porque você não vive tramando coisas com aqueles que tramam, você não vive usando de palavras chulas, palavras torpes, como pessoas estão acostumadas a usar. O seu olhar é um olhar diferente. Quando você vê aquele teu colega de trabalho olhando para uma mulher de forma impura, e principalmente ele tendo compromisso com uma outra mulher, seja ele casado, seja ele noivo, seja ele um namorado. Pessoas que vivem dissolutamente, o caminho vai ser difícil, mas todavia, com Jesus, esse caminho árduo é um caminho de glória, e essa glória não é aplicada a você, essa glória é aplicada a Cristo, mas Cristo nos torna coparticipantes dessa glória.
A promessa de Cristo para você ao segui-lo, ao tornar-se um discípulo, nunca foi uma promessa de ausência de sofrimento. Mas perceba, o texto que acabei de evocar em João 16:33, fala que Jesus disse essas coisas para que os seus discípulos, os seus seguidores tivessem paz. Ter paz da parte de Jesus não significa ausência da dor e do sofrimento, mas a certeza de que nós estamos desfrutando de um estado gracioso, de uma alegria incomparável, de um suportar a dor que não vem de nós, é algo sobrenatural, vem do Senhor. Jesus, aqui em Marcos 8:34, ao chamar a multidão e chamar os seus discípulos, dizendo: se vocês quiserem me acompanhar, neguem-se a si mesmo, tomem a sua cruz e sigam-me. Jesus está deixando claro que esse é um convite muito condicional. Ele coloca numa partícula condicionante, né? Se você quiser caminhar comigo, venha, mas venha segundo as minhas orientações. Venha satisfazendo os meus requisitos. É claro, irmãos, que quando Jesus diz aqui, se você quiser, Ele não está contradizendo a soberania de Deus. Porque a soberania de Deus e a responsabilidade humana caminham misteriosamente de uma forma unida, jungida. O que nós precisamos entender nessa manhã é que a maneira como vamos reagir a esse chamado é que é diferente. E aí, se uma pessoa quiser ser discípulo de Jesus, se você nessa manhã se diz discípulo de Jesus, se você tem consciência do teu chamado para caminhar com Jesus, você sabe que não é só uma caminhada de autonegação, mas é uma caminhada de carregar um peso, um fardo. Mas esse fardo, ele se tornará, paradoxalmente falando, leve. É pesado, mas é leve. Por quê? Porque Cristo, o centro do Evangelho, a palavra viva da parte de Deus, ela nos torna animados, ela nos tornará encorajados, ela santificará nossa mente, o nosso coração, para que a gente entenda que nas experiências de lutas, de adversidades, de contrariações, no dia a dia, enquanto tomamos essa cruz nos abençoa. Essa cruz, ao contrário do que o mundo diz, que é um fardo pesado demais, e o mundo diz: rejeite-a, você não irá suportar. A palavra do Senhor diz que é essa cruz que vai fortalecer a cada um de nós na caminhada, porque Cristo segue ao nosso lado. Jim Elliot certa vez disse que não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. O texto fala para a gente que aquele que seria crucificado está profetizando aos seus discípulos, porque ele iria à cruz, mostrando para eles: vocês precisam começar a desejar o que eu desejo. Eu desejo um lugar de maldição, eu desejo um lugar de vergonha, eu desejo um lugar de tristeza, de mácula, porque é nesse lugar que a minha vida se tornará o vinho novo, do qual vocês vão beber, do qual vai trazer esperança, alívio à sede espiritual de vocês, vai trazer sentido para o coração de vocês, vai alegrar o coração de vocês, esse vinho novo, o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Ele está dizendo para os seus discípulos: preparem-se para a cruz.
Paulo amava tanto a cruz, que ele declarou, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, fui crucificado com Cristo, agora já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. A vida que agora trago no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O preço de ser um discípulo de Jesus, você percebeu? É preço de morte. Diz o cantor sagrado ou o compositor sagrado: sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu irei proclamar, pois um dia, no lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Mas como disse Jonathan Edwards, nós estamos vivendo um tempo que ainda não é o tempo da coroa, é o tempo da espada, é o tempo de lutarmos, é o tempo de embraçarmos o escudo da fé, é o tempo de nos agarrarmos à nossa cruz. Eu não sei o tamanho, a dimensão da sua cruz, eu não sei o peso da sua cruz, mas eu sei de uma coisa: o Senhor Jesus disse para você um dia: você quer ser meu discípulo? Você disse me amar. Ou será que no teu coração houve apenas uma empolgação? Houve apenas uma impressão e não uma constatação de que a graça de Deus agiu sobre a sua vida? Irmãos, nós como igreja do Senhor Jesus, recebemos uma promessa. E essa promessa se cumpriu em Atos capítulo 1, versículo 8, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja do Senhor. A palavra do Senhor diz que quando o Espírito Santo descer sobre a igreja, e ele desceu, Jesus disse: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em Judéia, Samaria, e vocês vão até pelos confins da terra. Nós lemos um texto, e o texto foi incluso na liturgia não por obra do acaso, a liturgia foi pensada. O texto de Apocalipse 19, e no espírito de Apocalipse 19, dentro do próprio livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 10, diz lá em Apocalipse: não tenha medo do que você está prestes a sofrer, diz o Senhor à igreja. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. E na sequência, uma palavra avassaladora de conforto, de consolo, de ânimo. Aquele que foi à cruz por você e por mim, aquele que disse: tome a sua cruz diariamente e vem comigo. Ele diz aqui: seja fiel até a morte, mas para isso carregue a sua cruz. Tome a sua cruz, não corte a cruz como fez Inácio, porque chegará o momento em que, para transpor para o outro lado, você precisará dessa cruz com todo o peso de dor, de renúncia, de luto, de luta, de medo. Você precisará dessa cruz integralmente em suas dimensões para chegar para o outro lado. Só depois, diz o texto, você vai receber a coroa da vida. Ele disse: seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. Porque o discípulo precisa ser fiel ao ponto de morrer por Jesus. Muitas vezes morremos de forma figurada, morremos em favor das nossas paixões, dos nossos objetivos, dos nossos intentos. Morremos e nos sacrificamos por coisas tão fúteis e banais. Somos capazes, às vezes, de virar uma noite para ver um futebol, para assistirmos uma série,
ou algo que não vai se repetir. Somos capazes de fazer um esforço tremendo para adquirir aquele bilhete para aquela final ou para um show. A palavra do Senhor diz lá, através de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, que todos aqueles que quiserem viver uma vida piedosa em Cristo Jesus vão ser perseguidos. E vão ser perseguidos porque serão identificados como aqueles que carregam a cruz. Se você carrega, ao invés da cruz, a coroa do orgulho, a coroa de se achar o melhor, a coroa de se achar perfeito, a coroa de buscar méritos, reconhecimento, saiba que você não será achado em Cristo Jesus. Eu quero terminar com o texto de Romanos, capítulo 8, versículo 8 ao 11, quando Paulo diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos também com Ele viveremos. Sabemos que, tendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido de uma vez por todas, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem certamente que vocês estão mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, que nós possamos sair daqui dessa manhã e participarmos da mesa do crucificado. A mesa do crucificado. Sim, que ressuscitou, já não está mais na cruz, mas ele foi crucificado. Possamos participar dessa mesa com os valores de discípulos de Jesus. Gente que realmente reconhece que a grande riqueza, a grande beleza que temos para desfrutar dessa vida é a cruz que temos que carregar, porque ela nos aponta para cumprirmos vontade de Deus. É interessante porque a Bíblia nos ensina que o texto fala que aquele que quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e aquele que quiser perder a vida por causa do Evangelho, por causa de Jesus, vai salvá-la, né? É interessante porque nós perdemos a vida quando queremos felicidade sem Deus. Isso não é ganhar a vida. Queremos a felicidade passageira desse mundo. Isso não vem do Senhor. Pessoas estão todos os dias querendo ser felizes, comprando coisas, indo a eventos, fazendo planos para essa vida, quando nós, na verdade, nós precisamos fazer planos para a vida futura. C.S. Lewis disse uma coisa muito interessante, o autor das Crônicas de Nárnia, e as pessoas que mais fizeram por esse mundo e transformaram esse mundo de forma positiva para a glória de Deus, são aqueles que têm a sua cabeça, a sua mente no céu, nas coisas lá do alto. Então, a advertência amorosa da palavra de Deus para você nessa manhã e para o meu coração é que, se de fato somos seguidores de Jesus, precisamos começar a carregar essa cruz dia após dia, sabendo que ela possui um peso, sim, mas a Bíblia diz que esse peso é um peso de glória, porque nos leva a vivermos a semelhança daquele que nos fez o convite, daquele que nos elegeu para a salvação, daquele que nos ama incondicionalmente. A mensagem da cruz, diz 1 Coríntios 1,18, é loucura para aqueles que estão se perdendo, para os que estão perecendo, mas para nós, o texto de 1 Coríntios 1,18 diz que para nós que estamos sendo salvos, a palavra da cruz, a mensagem da cruz é poder de Deus. Então lembre-se que se você estiver sendo ridicularizado pelo mundo, porque você está carregando a sua cruz, se as pessoas desse mundo estiverem rejeitando você, no seu trabalho, lá na faculdade, lá na academia, começarem a achar que você é uma pessoa louca, que você é uma pessoa fanática, que você é uma pessoa
fora de sintonia, porque você prega algo que hoje traz coceira aos ouvidos delas, traz incômodo aos ouvidos delas. Lembre-se que você está perdendo sim a sua vida aos olhos do mundo, mas na verdade você está ganhando essa vida diante da presença e da glória e da face do eterno Deus. Que você, meu irmão, minha irmã, viva todos os dias com a consciência de que, como um verdadeiro cristão, Deus tem chamado você, em Cristo Jesus, para carregar a cruz como discípulo de Jesus, e que você sabe que esse é um chamado de um valor inestimável. O discípulo de Cristo sabe o preço disso, mas o discípulo de Jesus não se envergonha. E Deus nos abençoe. Que você possa viver dia após dia, carregando a cruz que o Senhor disse que é sua. Você não pode carregar a minha cruz nem a sua, mas nós podemos fazer parte dessa caminhada, dessa procissão, dessa coletividade que segue cada um indo após o outro, carregando a cruz, mas confiado numa graça que nos foi outorgada, que nos foi dada, é presente de Deus, para que juntos possamos nos confortar uns aos outros. Nós vamos orar. Eu quero convidar você, nesse momento, a curvar a sua fronte, mas gostaria que você fizesse uma oração no silêncio dos seus lábios, mas na fala do seu coração. Você está diante de Jesus. Jesus está aqui espiritualmente. Ele está dizendo para você, nessa manhã: você é meu discípulo, você é minha discípula. Se você tem me confessado com os lábios que o é, viva, negando todo dia a você mesmo. Carregue a cruz. O maior peso eu já carreguei por você. Foi na cruz que eu dei poder, morrendo em seu lugar, para que você possa suportar a sua. Busquemos ao Senhor.